Olá pessoal, estou aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência trabalhando na Contax. Contax, para quem não é do Rio de Janeiro, ou para quem não trabalhou no ramo, não só quem aqui no Rio de Janeiro, porque a Contax tem espalhada pelo Brasil todo, foi uma das maiores empresas de telemarketing. Eu acho que o nome agora mudou, mas eu não vou falar o nome atual. Quem trabalhou lá sabe o que é, mas vocês sabem o que é telemarketing, o pessoal te ligando para te oferecer produtos, tentando te vender alguma coisa ou te atendendo se você tivesse algum problema com internet, televisão a cabo, algum problema com banco, alguma coisa assim. São essas pessoas que te atendem no telemarketing. Eu trabalhei na Contax, nessa empresa que ficava no centro do Rio de Janeiro, mais exatamente atrás do Comando Militar do Leste, no final da rua Senador Pompeu, por ali, num prédio bem grande, onde tinha um conglomerado de várias empresas, né, de telemarketing, de atendimento por telefone. Então, eu passei por um período que a minha banda se desfez. Eu tinha uma banda tem a mesma banda que eu tenho hoje em dia, só que por problemas técnicos, tipo, o baterista saiu, se casou, a gente ficou sem. É meio até engraçado isso, mas a gente ficou sem ter membros fixos para poder tocar, e eu resolvi passar um período tendo novas experiências, trabalhando com coisas diferentes, que eu nunca tinha trabalhado com telemarketing. Eu já tinha experiência com computadores, eu fiz informática, sempre trabalhei com computadores, para falar a verdade, mas nunca trabalhei assim, né, em telemarketing. Mas tudo bem. Um call center é um call center. O call center é formado por ilhas de pessoas, era formado antes da Covid, né? Que depois da Covid todo mundo começou a trabalhar em home office. 90% das pessoas trabalhavam em call center. Hoje em dia trabalham em home office, ou aquele atendimento automático que é horrível, que você liga e o computador te atende e você não consegue resolver nada. Isso mesmo. Hoje em dia 90% é isso, e poucas pessoas trabalham, né, no call center. Mas vamos voltar a 2013. Eu passei por esse período que eu parei de tocar com a banda e resolvi trabalhar numa situação diferente. O trabalho era normal, como qualquer trabalho que você vai lidar com outras pessoas. Você tinha horário para entrar, horário para sair, bater as metas, responder a todas as exigências dos superiores, supervisores, encarregados, essas coisas assim. Isso é normal. Qualquer trabalho é assim. Não existe trabalho que você não vá prestar conta para os superiores. Isso é normal. Até aí tudo bem. Eu trabalhava no horário que era das 8 horas da noite até as 2h20 da madrugada, que para mim era um horário excelente. Excelente por quê? Porque eu tinha o dia livre para poder estudar, para poder fazer as minhas outras coisas. E no período da noite eu ia trabalhar. E não saía tão tarde, no caso de madrugada, tão cedo, que eu não conseguisse chegar em casa para dormir, descansar e no outro dia estar com disposição para poder no outro dia trabalhar, estudar, fazer as coisas normais. Só que aí esse período de 2013 para 2014 foi um período muito conturbado. Nós tivemos protestos pelo Brasil todo, aqueles protestos que vocês lembram, né, que atrasou a vida de todo mundo. Você queria sair para resolver um problema de carro e tava ninguém fechando rua, ninguém tacando pedra na polícia, ninguém botando fogo no lixo no meio da rua, e você que tinha que resolver os seus problemas diários normais ficava impedido do direito de ir e vir. Tudo bem. Teve a Copa do Mundo em 2014, né? E para piorar, aqui no Rio de Janeiro ainda começou a obra na bendita da Avenida Brasil. Isso me atingiu de um jeito que embolou o meio de campo da minha vida. Por quê? Eu moro a mais ou menos uns 30 minutos do centro da cidade do Rio de Janeiro. Tô falando, quando eu faço cálculo, é cálculo de ônibus, carro, trem, porque não tem muita diferença aqui. O que acontece? Quando fecharam a Avenida Brasil para as obras, que começou para a Copa do Mundo, depois para a Olimpíada, começaram a fazer o projeto do BRT, começaram a fechar a Avenida Brasil de madrugada.
Então tinha dias que eu conseguia sair do trabalho, chegar em casa normalmente, que o meu normal era sair 2h20, e no máximo 3h30 eu já estava em casa, às vezes até antes, muitas vezes antes, porque o ônibus passava 2h30, até 2h40 no máximo, mas eu não passava disso. E quando fechava a Avenida Brasil, eu chegava em casa às vezes 6 horas da manhã. Olha a diferença de você chegar 3h30 para 6 horas. E eu estudava no centro do Rio, então eu vinha para casa para poder dormir e voltar para o centro da cidade. Mas se eu chegasse no horário, que era 3 horas da manhã, 3 e pouca, eu conseguia dormir e voltar normalmente no outro dia para estudar, fazer os cursos que eu estava fazendo. Quando eu chegava em casa 6 horas da manhã, que foi o que começou a acontecer quando começou a ter essas obras da Avenida Brasil, eu simplesmente não conseguia chegar em casa e voltar com disposição para o centro da cidade para voltar para casa novamente e voltar para o trabalho. Não tinha como, não tinha nem disposição, nem condições físicas para isso. Financeiras eu pagava, mas não tinha condição física de horário. Os horários simplesmente não se encaixavam. Então eu tive que parar de estudar para ficar só trabalhando. Só que mesmo assim, aos finais de semana, como a Avenida Brasil fechava todos os dias, ao final de semana eu tinha que ir de trem. E o trem é pior ainda no final de semana. É pior do que a Avenida Brasil. Então já teve vezes de eu chegar na estação de trem. Eu pegava 8 horas da noite. Já teve vezes de eu chegar na estação de trem 5 horas da tarde e não ter trem. Vezes de eu chegar na Avenida Brasil. Cada vez eu estava saindo de casa mais cedo quando eu trabalhava aos finais de semana. 4 horas da tarde, chegava às 5 horas da tarde na Avenida Brasil, a Avenida Brasil está engarrafada porque estava fechada. E eu chegava às vezes 9 horas da noite no trabalho, 10 horas. Estava sem condição. E isso vai aumentando o estresse. E quem trabalhou com telemarketing, quem trabalhou com teleatendimento, sabe que é um estresse danado porque você está resolvendo o problema de outras pessoas e muita gente só ligava para xingar, não para resolver os problemas, mas para jogar, para botar para fora toda a raiva que a pessoa sentia por não estar recebendo o serviço que ela tinha contratado. E acumulando os problemas e aumentando os estresses. E isso é muito complicado. Quando eu saía de madrugada para voltar para casa, na Avenida Brasil não, na Central do Brasil ainda tinha um outro problema, porque ali é uma região, quem é do Rio de Janeiro sabe que aquilo ali é como se fosse o Rio de Janeiro antigo de 1930, com todas as coisas que são proibidas, ilegais, que você acha inconcebível, que as pessoas acham que moralmente é impossível de acontecer, aconteciam lá de madrugada. Tipo, famílias, que eu digo família é crianças, aquela escadinha, o mais novo com 2, depois um irmão com 3, outro com 4, com 5 anos, vendendo bala 3 horas da madruga com o responsável, o pai, a mãe, quem era que estava vigiando essas crianças do outro lado da rua, vendo se elas estavam vendendo bala ou não. E não tinha ninguém do conselho tutelar. E assalto, e prostituição, e tudo que vocês podem imaginar que tem na Central do Brasil de madrugada estava lá. Todas essas coisas. Isso culminou com um estresse tão grande, que quem morava na mesma região que eu moro e trabalhava no mesmo horário, ou você mudava de horário para trabalhar de dia, ou você abandonava o emprego. Isso culminou com eu saindo do emprego de telemarketing. Eu trabalhei lá um ano e meio, quase 2 anos. Mas foi um período bom, que eu trabalhei com bastante gente. Peguei muito conhecimento de como lidar com pessoas diferentes, pessoas de todos os cantos do Brasil, porque era um campo na época que estava contratando muita gente diferente, então é uma coisa muito, muito interessante você aprender a lidar com um público assim diferenciado. Só que tinha um problema, esse problema do transporte, que foi não só para mim, foi ruim para todo mundo, e está sendo ruim até hoje, porque eu estou falando de 2013, aí passou 2013, 2014, Copa do Mundo 2015, 2016 as Olimpíadas, tinha o BRT. Para a Zona Oeste ficou mais ou menos pronto. Na parte da Avenida Brasil não ficou pronto e não está pronto até hoje.
Estou fazendo esse vídeo dia 3/10 de 2023 e a Avenida Brasil não está pronta. São 10 anos. 10 anos de obra na Avenida Brasil e a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro não está pronta. Passou o governo, veio o governo, chegou outro governo e trocou todos os presidentes possíveis que vocês viram aí. A Avenida Brasil continua em obra, não está pronta. E eu saio para trabalhar, ainda pego a Avenida Brasil, né? Só que eu pego de dia, no horário que eu pego. Ainda continua engarrafado e o BRT não está funcionando. Bom, eu não sei quando vai ficar pronto. Minha expectativa já foi embora há muito tempo, eu não tenho mais expectativa nenhuma de ver funcionando, mas estão lá trabalhando. Tem uma porção de gente lá trabalhando no BRT. Esse ano parece que deu uma arrancada para que a obra fique pronta num prazo de tempo menor. Eu já vi de tudo. São 10 anos de obra, 10 anos de engarrafamento, 10 anos passando sufoco, uma porção de gente já perdeu o emprego, teve pandemia, já aconteceu de tudo mesmo. Então minhas expectativas para as obras na Avenida Brasil simplesmente não existem. Mas vamos lá, né? Vamos acompanhar isso daí. A gente não tem o que fazer, né? Só observar, torcer para que essa obra termine e que funcione direito esse sistema de transporte que eles estão implantando. Bom, esse é o vídeo que eu ia fazer hoje. Essas coisas que o pessoal fala sempre. Eu tô começando com o canal, então quem puder se inscreve aí que eu vou botar conteúdo todos os dias. Por enquanto eu vou falar umas histórias do que eu vivi, mas tem muitas coisas complexas. Não adianta você tentar fazer uma coisa que você não se sente à vontade fazendo. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer vídeos simples ou vídeos diretos. Eu falo de coisas complexas de um jeito simples, tipo contar a minha história sobre coisas que eu vivi, coisas que todo mundo passa por problemas aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou dar minha visão das coisas que eu vivi. Muitos desses eventos, muitas dessas coisas eu estava no local não privilegiado, eu estava eu estava no local de que essas coisas aconteceram, tipo a obra do BRT. Eu acompanhei isso do início, né, trabalhando, indo para a Avenida Brasil e voltando até hoje. Então eu vou fazer alguns vídeos, algumas matérias, passando para vocês as atualizações de como isso vai terminar. Espero que termine. Tem que terminar essa obra do BRT um dia. Não pode demorar tanto tempo. Mas eu vou atualizando. Então quem puder, se inscreve no canal, aciona o sininho aí, essas paradas que todo mundo faz normais, que eu vou continuar fazendo os vídeos daqui. Vamos lá, assim vai continuar acontecendo. É isso aí, vamos com tudo.